Estava falando que hoje nós vamos falar de uma aula muito importante, uma aula maravilhosa. Vamos tratar aqui de um assunto que é saúde pelo poder sobrenatural, a cura, né? Irmãos, nós devemos orar a Deus e buscar sempre, em todos os cultos que nós estivermos aqui na nossa igreja, buscarmos, né, pelas orações de poder e as orações que são ministradas aqui pelos pastores e pelos evangelistas, para que as orações de poder, né, para que, mesmo nessas orações de poder, para que nós possamos receber a cura divina, né, as curas. E nós vemos que o poder do Espírito Santo, ele atua nessas orações, nessas ministrações, né? E a ativação dos dons, também, ela vai partir da busca, né, e do impacto do poder divino, né? Inclusive durante essa ministração do poder. E na ministração de poder, onde muitas vezes aqui na nossa igreja é comum, os pastores, os evangelistas, sempre quando existe as ministrações de poder, muitas vezes no final do culto, os irmãos impõem as mãos e os irmãos recebem o impacto do Espírito Santo. Os irmãos vão até o chão, cheios do poder do Espírito Santo, né, desse poder divino. E dentro dessa ministração de poder, nesse tempo, as curas também elas podem acontecer. Então, desde já eu quero incentivar os irmãos dentro dos cultos também, para que nós, né, eu também me incluo nisso, para que nós busquemos essa prática de nós sempre buscarmos estas orações, para que também, havendo algum tipo de problema, alguma doença que nós estivermos passando, alguma dificuldade, além de nós cultuarmos a Deus nos cultos, né, normais, no final do culto também, com uma oração que o pastor faz o apelo no final do culto, nós também buscarmos essas orações de poder, essas ministrações de poder, que é uma arma poderosa que Deus coloca à nossa disposição também, para que nós possamos obter de Deus a cura. Amém? Justamente por isso onde eu coloquei aqui, né, que a ativação dos dons, ele parte da busca e do impacto do poder divino. Amém, queridos? Não vamos deixar em momento nenhum de buscar esses dons, né, ativar esses dons, que é uma grande bênção em nossas vidas. E olha só que interessante. Irmão, você sabe me dizer por que um soldado ou um policial ele pode ministrar ou ele pode atuar quando ele sai para a rua dentro de uma viatura? Eu vou dar aqui um tempinho para você responder aí. Você sabe me dizer o porquê um soldado ou um policial ele pode atuar? Lembrando que não existe uma resposta certa ou errada. Só quero saber o que você vai se posicionar aí. Olha só que interessante. Um soldado ou um policial, eles somente podem atuar porque eles estão debaixo de uma autoridade. E o que comprova isso? O que demonstra essa autoridade? O fato dele usar uma farda, dele ter um distintivo, uma credencial, uma insígnia. Vou usar o exemplo aqui das polícias que nós temos aqui na nossa cidade. Por exemplo, uma polícia militar, a guarda municipal, a polícia civil. Essas polícias que nós chamamos, elas só podem atuar aqui na cidade porque eles estão investidos de uma autoridade. Ah, mas você pode estar dizendo, mas Denilson, por que você está dizendo isso? Que tem a ver isso com a cura? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque assim, a cura divina, ela acontece, o poder da cura, ela acontece através de uma pessoa que ela está investida desse poder da cura. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 12, 9, já que nós estamos estudando na escola bíblica os dons do sobrenatural, né, que o Espírito Santo nos dá. Ele coloca assim, em 2 Coríntios 12, 9, 1 Coríntios, 12, 9, ele coloca assim, ó, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Né? E aqui, uma outra pergunta eu coloco para os irmãos. Qual foi, dentro desse versículo que nós lemos, e baseado na pergunta anterior, dessa autoridade, os irmãos saberiam me dizer qual foi o presente glorioso que Deus deixou para nós, crentes, para a igreja, na terra? Você sabe me dizer qual foi o presente glorioso que Deus concedeu à igreja e que nós podemos desfrutar em todos os momentos que nós oramos, que nós intercedemos, em que nós buscamos, em que todas as coisas nós somos fortes, em que todas as coisas nós podemos? Se você já descobriu de todas essas dicas que eu te dei, olha só. Deus concedeu à igreja, Deus concedeu a todos os crentes o nome de Jesus. É isso mesmo. Pelo nome de Jesus, os crentes recebem o poder de curar. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e entregamos a nossa vida, vivemos uma vida de fé, uma vida com um propósito divino, né? Nessa vida de adoração, uma vida com o propósito de servir a Deus verdadeiramente, adorando a Deus em jejum e oração, na busca, conforme nós estamos estudando todo esse ano, o ano do sobrenatural, buscando obter do Espírito Santo de Deus a ativação desses dons, buscando a santificação, assim como nós estudamos o ano passado inteiro. A vida do cristão tem que ser uma vida de oração, uma vida de busca, de adoração, uma vida de santificação. Para quê? Para que nós possamos ser usados por Deus em todos os momentos, onde nós estivermos. Para quê? Para que nós possamos pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, para que nós possamos orar uns pelos outros, para que a cura aconteça, para que a salvação aconteça. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E através de quem? Através do nome santo de Jesus, nós recebemos esse poder para curar. Amém, queridos? Então, nós devemos e podemos usar em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, o nome de Jesus, o poder da oração, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, o poder da oração, para que Deus, no nome santo de Jesus, nos abençoe e nos cure e nos dê a vitória em todas as circunstâncias das nossas vidas, em todos os problemas que nós estivermos enfrentando, em todos os problemas que nós estivermos vivendo. Nós temos a arma que Deus nos colocou e a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que intercede por nós, né? A própria palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então aqui é a confirmação que o que Deus colocou para nós, o grande poder que Deus deu para nós, o nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos ver alguns versículos que confirmam aqui na nossa lição essas verdades. Olha só, Marcos 16, 17 e 18. Olha, e estes sinais seguirão aos que creem. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Através de quem? Através do nome santo de Jesus. A cura, então, irmãos, a cura ela está disponível para os crentes. Aí no seu lar, na sua casa, você consegue trazer à memória algumas curas, até mesmo na sua vida, algum momento, dentro da própria Bíblia que você já leu, algumas curas as curas que Deus já operou no nome de Jesus dentro da Bíblia, são inúmeras, são várias, né, que nós
que nós, inúmeras curas que nós podemos aqui lembrar e relembrar de que Deus operou através do nome de Jesus, né? Quantas e quantas situações que nós podemos aqui lembrar de situações que nós vivemos, de orações que nós fizemos, algumas orações, por exemplo, de curas que foram instantâneas na nossa vida, que oramos e a cura aconteceu instantânea, outras curas que nós oramos e de repente levou um processo, um tempo para acontecer, mas se nós puxarmos na memória, nós vamos ver que a cura aconteceu, né? Mas por que que essa cura acontece? Devido ao quê? À nossa fé. E aqui eu coloco uma outra pergunta também para que nós possamos refletir. Por quê? Será que hoje em dia a fé, a cura, ela não aconteceria de uma forma instantânea, muito mais frequentemente, vamos dizer assim? Por que será que a cura ela não acontece com tanta frequência na nossa vida ou na circunstância que nós vivemos? Será que nós podemos viver uma cura tão instantânea na nossa igreja ou na nossa vida mesmo? E talvez por que nós não vivemos essa situação de cura assim tão instantânea na nossa vida? Talvez a nossa fé. Tudo isso está ligado ao limite da nossa fé. A lição nos coloca que tudo isso está ligado ao limite da nossa fé, né? A própria palavra de Deus nos diz que se a nossa fé ela for do tamanho ou de um grão de mostarda, Jesus falando, se nós dissermos a esse monte, lança-te daqui, e ele se lançará, ou mova-te daqui, ele se moverá. Então, a questão da cura, a questão da oração, ela vai ela vai no limite da nossa fé. Então, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, de acordo com a nossa fé, Deus ele vai olhar para nós, de acordo com como nós estamos orando, com o nosso coração, com a fé do nosso coração, e Ele vai olhar para o nosso coração e olhar para a nossa fé, e a cura vai acontecer. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, nós podemos orar um pelos outros para que a cura aconteça. Amém, queridos? Então, eu quero nessa aula de hoje, assim como a aula nos ensina, encorajar os irmãos para que em todos os momentos da sua vida, eu também me incluo, que em todos os momentos que nós estivermos vivendo, nós temos a autoridade divina que Deus colocou em nossas vidas para que nós oremos por nós, oremos pelas situações que nós estamos vivendo, intercedendo e orando e clamando pela cura, orando uns pelos outros para que a cura aconteça. E olha que maravilhoso isso, o nosso pastor presidente, o pastor Clóvis, né, quantas e quantas vezes ele tem nos encorajado isso, né, durante os cultos, nos apelos. Irmãos, quantos querem viver o sobrenatural, a cura? Irmãos, se você tem o dom, se você tem o desejo de ver, né, o sobrenatural, a cura acontecendo, vem aqui, olha, né, chama os irmãos lá na frente, ó, quem precisa de uma cura, então o pastor chama os irmãos lá na frente, olha, vem aqui, vamos orar. Se você tem fé, vem aqui, vamos clamar para que o Senhor opere a cura na vida desses irmãos. Olha que maravilhoso. E o que é isso? Isso é encorajar os irmãos a orar um pelos outros, né? E a lição coloca que Deus tem os seus agentes, né, para encorajar, para que ensine também os irmãos, né, orarem pelos outros. E o nosso pastor Clóvis, pastor presidente, ele faz isso com maestria, né, com muito esmero, com muito amor. Nos ensina e também nos encoraja a orar um pelos outros. Isso é maravilhoso, é um ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou para nós, para a igreja. Amém, querido? E olha só que maravilhoso.
a palavra de Deus nos diz, né, e coloca, o próprio pastor Jorge, num livro que ele escreveu, As 13 Leis para a Cura Divina, ele coloca assim, olha, eu nada tenho, eu nada sou, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, creia, porque eu creio. Olha que maravilhoso. Então, se nós ordenarmos para que a cura aconteça na vida de uma pessoa que precisa dessa cura, de uma cura divina, nós temos esse poder para que a cura aconteça, porque nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Então, nós podemos orar sim, para que uma pessoa seja curada, para que nós mesmos sejamos curados de alguma doença que nós estamos passando, ok? Então, alguns crentes são levantados, segundo, né, como diz o pastor Jorge aqui no livro, alguns crentes eles são levantados para manifestar uma dose extra de poder de curar. Então, como isso impulsiona muitos à fé, muitos a viver a fé e serem agentes de cura, além de serem curados. E eu tenho certeza absoluta, queridos, quando nós vemos o pastor Clóvis, os outros pastores também ministrando a cura, quando está em cima do púlpito, ali no altar, ministrando a cura, são homens de Deus ali ministrando a cura na nossa vida, e também eu tenho certeza absoluta que além de eles mesmos serem curados, eles estão ali ministrando o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que também nós sejamos curados ali no momento e no ambiente de culto. Amém? Vamos lá, seguindo os outros versículos bíblicos, né, que também falam a respeito da cura divina. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos e falar em variedades de línguas. 1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos corpos celestes, e a outra dos corpos terrestres. Eu vou avançar um pouquinho aqui no corpo da lição. Esses versículos eu coloquei aqui no corpo da lição, que a gente vai entender melhor. Justamente para explicar, meus irmãos, que em relação à cura, quem opera a cura é o nosso Senhor, né? E na cura, quem é Jesus, os nomes de Jesus, né, na cura, né? Por exemplo, o Senhor que te sara, que é Yahvé Rafá, e algumas terminologias, né, da cura em relação a Jesus Cristo, né? O Senhor é a cura, o Senhor é o remédio, o Senhor é o médico, e entre outras traduções que a palavra de Deus, que a Bíblia dá, né, para o nome de Jesus. E às vezes as pessoas perguntam, né, mas por que o crente, por que o servo de Deus, ele passa pelo processo de doença? Mas por que nós, crentes, olha, eu sirvo a Deus, eu tenho uma vida reta diante de Deus, mas por que eu oro e às vezes a cura não acontece na minha vida? Irmãos, tudo isso passa pelo propósito que Deus tem na nossa vida, né? Às vezes os acontecimentos que nós temos vivido nos últimos dias na nossa igreja mesmo, por que a esposa do pastor está passando por tudo isso? Ou por que o pastor está sofrendo tudo isso, os pastores? Tudo, queridos, são os propósitos de Deus os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso crescimento e para a honra e glória do nome dEle. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem o controle de tudo, mas melhor explicação de tudo, e todas essas coisas, o nosso corpo humano, Deus, ele
o propósito de tudo isso, o propósito original da vida, né, do corpo humano, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então lá atrás, por conta do pecado ter entrado através do homem, né, de um homem, o plano original de Deus para nós é o quê? Que nós vamos receber um corpo incorruptível lá no céu quando nós herdarmos o céu de glória. Mas por conta do pecado original que entrou no homem, o pecado entrou na raça humana e com isso as consequências, né, vamos dizer assim, veio também as doenças que nós temos que suportar. Enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo físico, nós estaremos sujeitos a todos esses dissabores, né? E por isso que nós temos que viver uma vida santa e reta, né? Cuidando da nossa saúde enquanto nós estivermos aqui, vivendo uma vida de oração, buscando e crendo, e buscando em Deus, confiando em Deus, buscando a cura e crendo que Deus pode todas as coisas, para que nós recebamos de Deus a cura. E crendo sempre, irmãos, que Deus é o dono do ouro, da prata, é o dono da vida, é o dono da cura. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Nós cremos que Ele pode todas as coisas. Amém? Então, pela queda do homem, a maldição veio e produziu anomalias na criação. O que são isso? São os espinhos, os abrolhos, os vírus, as bactérias, as deformidades, né? E o grande agente de tudo isso, o grande regente de tudo isso, quem foi? O nosso inimigo, né? Satanás. Mas a boa notícia também de tudo isso é que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio desfazer as obras do diabo, que nós vemos lá em 1 João 3,8. Amém? A criação, ela estava, né, ansiosa para a manifestação do Filho de Deus, né? Onde que nós víamos, né, a criação caída, ela guardava uma nova ordem. E qual ordem que era essa? A ordem da manifestação da cura. Onde que está? Que nós vemos lá em Romanos 8:19, perdão. Agora, nós somos os filhos que precisam se manifestar. Como assim? Você diz, manifestar o quê? Nós somos os filhos que precisam se manifestar. Os filhos de Deus, da mesma forma que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, nós, os filhos de Deus, os filhos que Jesus Cristo redimiu do pecado, então nós somos salvos, somos livres, nós temos que continuar essa vida de oração, a vida de que Deus colocou em nós, a graça de Deus em buscar a cura, continuarmos orando, continuarmos clamando em nome de Jesus, buscando a cura, ministrando a cura um pelos outros, clamando, irmãos. Se é joelhar, clamar de joelhos, dobrar os nossos joelhos, manifestar a nossa fé, quanto mais, e em nome de Jesus, manifestar a nossa fé para a cura, para a libertação, para a salvação e continuar fazendo a obra que Deus colocou em nossas mãos para que seja feita. Amém? E aqui está a continuação do versículo. Quando o Filho de Deus se manifestou, veio para levantar novos filhos. Como ele curou, os novos filhos também curam. O que quer dizer isso? Que Deus colocou em nossas mãos, que Jesus, através do seu poder, Deus deixou para a igreja esse poder também para curar, tá bom? Este chamado está sobre nós, sobre os crentes. Mas, infelizmente, nem todos têm a fé necessária para ativar, né, esse poder. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, aguçar a sua fé para que você tenha essa fé necessária para que esse dom da cura se manifeste na sua vida, para que você continue clamando a Deus e pedindo para que Deus, em nome de Jesus,
para que o Espírito Santo de Deus coloque na sua vida, que você seja esse homem, essa mulher de fé, para que continue, né, para que ative em você esse dom da cura, né, para que ative em você o dom de curar, né, o dom da fé, para orar pelos enfermos, né, seja na sua casa, no seu lar, na igreja, durante o ambiente de culto, a hora que o pastor pedir, né, vamos irmãos, vamos orar, vamos interceder pelo nosso país, pela nossa nação, por aqueles que precisam de uma cura, interceder com fé, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, para que assim o Espírito Santo de Deus se mova através da nossa fé, para que a cura aconteça. Eu creio, em nome de Jesus, que nós veremos dentro da nossa igreja, num ambiente de culto, né, doenças sendo curadas, paralíticos andando, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que nós veremos milagres acontecendo, assim, ó, cego vendo, cego enxergando, assim, num ambiente de culto, num mover sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? E vamos seguindo. E olha que interessante, a lição fala também que os médicos, irmãos, são ministros de cura. Os médicos também, eles não são inimigos, né? E os crentes também não. Né? O pastor Jorge, ele fala no livro também que os médicos, eles não são inimigos dos crentes e vice-versa. Na verdade, os médicos, eles são instrumentos de cura que Deus colocou. Amém? Nós devemos, o pastor Jorge ensina que nós devemos, sempre que nós chega uma receita médica na nossa mão, nós devemos orar para que aquele medicamento que nós vamos tomar, que ele faça o efeito desejado. Né? Em uma das pregações, o pastor Jorge, ele contou que um demônio, né, orou lá, um demônio manifestou, ele falou assim, ó, fulano está lá, está doente. Ela fala, eu sei que está, mas por que está assim? Porque eu vou lá, ele vai tomar o remédio e eu não deixo o remédio fazer o efeito. Que bom, então você me deu uma lição que eu aprendi. Eu vou falar para a minha igreja que sempre que ele vai tomar um medicamento, para ele orar antes, para que o remédio faça, que Deus abençoe, e o medicamento faça o efeito necessário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lição também diz que quando nós precisamos ir ao médico é necessário, porque o médico ele não é o inimigo de Deus, porque é uma autoridade que também foi colocada lá por Deus. Como eu disse antes, a fé, a oração, a cura, ela acontece muitas vezes de forma imediata, a cura ela é imediata, e em outras vezes, irmãos, é necessário também ser procurado um médico. Né? O crente ele tem o poder para orar para que a cura aconteça, mas nem sempre ela vai acontecer de uma forma necessária, ela passa por um processo, mas a fé ela também passa pelo processo de você procurar um médico. Então, às vezes, dependendo da situação, você precisa sim procurar um médico, ore a Deus, né, para que você seja curado, procure também essa informação que a medicina tem para te passar, mas sempre com a fé que Deus pode todas as coisas e Ele cura. Amém? Se existe a medicina dos homens, não deixa de ser também a mão de Deus, orientando e assistindo e abençoando. E quando mais o médico crê em Deus, mais sucesso terá em sua habilidade. Deixa eu só descer aqui, em sua habilidade médica. Isso está lá no livro que o pastor Jorge escreveu, O Poder Disponível, na página 115. E também eu falo isso com propriedade. A minha esposa é médica, irmãos, e ela sempre, quando ela vai atender um pacientinho lá dela, e ela tá e tem um caso lá que é mais difícil dela resolver, ela ora a Deus e Deus revela para ela o motivo daquela criança estar muito doente, o paciente dela está muito doente, e ela sabe o que ela tem que fazer. Olha o que é verdade o que o pastor Jorge colocou aqui.
entendeu? Então nós temos que sim, essa autoridade Deus é quem dá. Então Ele que é o dono de todas as coisas, Ele que é o dono da cura, Ele que dá a sabedoria aos médicos para revelar aquilo, o remédio, o medicamento que a pessoa precisa tomar para ser curado. Amém? Então, mais uma vez, os médicos eles não são adversários dos crentes, nem vice-versa. Amém? Vamos lá. Então, então quais são os dons para curar? E a cura, ela é um negócio divino. Como eu coloquei lá no início da lição, né? O projeto do corpo humano não contempla anomalias. E Deus ele tem um compromisso conosco, né? Com esse projeto primordial. Então existe um aparato de Deus pronto para uma disposição de Deus para curar. Então, a cura maior para o crente é o quê? Receber o corpo glorificado quando nós chegarmos no céu. Mas, enquanto nós não chegarmos lá no céu, para que não precisamos sofrer? Vamos buscar a cura, vamos clamar, vamos interceder a Deus por esse poder da cura sobrenatural, para que nós possamos viver aqui bem, viver com Cristo, viver com a nossa saúde em dia. Sempre, irmãos, claro que nós devemos fazer a nossa parte também, né? Cuidar da nossa saúde, né? Fique a dica, vamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, que Deus faz a dele, né? Amém? Então, os dons para curar, queridos, eles são um interruptor que ele é acionado pela fé. Vamos sempre lembrar disso. Então, vamos aguçar a nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé para ter esse dom de curar. Mas vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus, Senhor, ativa em nós esse dom de curar, para que eu tiver assim ao lado de um irmão aqui na igreja, eu souber que ele está precisando, ele está passando por uma dificuldade, ele tem uma doença, Senhor, que eu possa ser esse agente de cura do lado do meu irmão. Senhor, ativa em mim esse dom da cura, Pai, em nome de Jesus, para que onde eu estiver, Senhor, tiver uma pessoa ali, que ela estiver doente, Senhor, que através dessa oração de cura, essa pessoa seja curada, essa pessoa ela aceite ao Senhor como único e suficiente Salvador. A lição ela coloca que nós, crentes, nós somos apenas instrumentos, nós não somos nada. O crente ele não é nada, ele é apenas um instrumento. E eu quero aqui, irmãos, encerrar essa lição dizendo o seguinte, nós somos instrumento, e instrumento ele é assim, ó, pensa numa guitarra. Uma guitarra ela pode custar, sei lá, 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais. Se essa guitarra ela pode ser a melhor marca que existe, ela tem ali, se ela estiver desafinada, o músico ele vai tocar ela vai produzir um som que desafinado. Mas se essa guitarra ela estiver bem afinada, ela estiver ali boa, pronta para ser tocada, ela vai produzir o quê? Um ótimo som, vai fazer uma música maravilhosa. Que nós possamos ser essa guitarra, a melhor guitarra afinada, para que o nosso músico maior, que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, venha agir em nós, a hora que Ele tocar em nós, para que nós formos orar por alguém, essa cura aconteça, ela flua em nós. Irmãos, eu estou arrepiado falando isso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Para que nós possamos, assim, irmãos, em nome de Jesus, onde nós estivermos, ministrar assim na vida das pessoas e as pessoas serem curadas instantaneamente. Porque é isso que Deus espera. Que as pessoas sejam curadas, que ela aceitem Jesus, através dessa doença que ela tem, ela seja curada e ela aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Querido, que seja você esse agente de cura, que seja você esse agente do Deus sobrenatural para salvação, para cura, né, para reconciliação e para que a igreja de Cristo avance cada dia mais e que nós sejamos esse instrumento de Deus. E que a menor ferramenta da caixa, mas que essa menor ferramenta, ela possa ser a ferramenta indispensável no reino de Deus para que o reino de Deus avance. Amém? Glória a Deus por essa lição maravilhosa.